Vamos agora analisar o potencial de equilíbrio eletroquímico para o potássio. Então, entendemos na aula passada que o potencial de equilíbrio de um íon é quando esse íon, ao atravessar um canal iônico, suas forças químicas da diferença de concentração e sua força elétrica, resultante das interações eletrostáticas, se igualam. Essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Então, o íon, sofrendo duas forças diferentes, o íon então se estaciona. Se olharmos o potencial da membrana deste íon neste momento, esse será o chamado potencial de equilíbrio do íon. Vamos olhar para o potássio agora para entendermos este potencial de equilíbrio. Venha comigo. Então aqui nós temos o potássio, na verdade a membrana, e aqui fora o leque e aqui o líquido. Sabemos que o potássio está concentrado no interior por causa da bomba de sódio e potássio. Ele está concentrado 20 vezes mais no interior. Se abrirmos um canal para o potássio, ou caso exista um canal que não tenha comportas, qual é a tendência do potássio? Bom, vamos lembrar que em situações de repouso, as cargas externas são positivas e as cargas externas são positivas e as internas são negativas. Ok, então imagine a situação na qual o potássio, nessa situação, tende a sair. Então, vamos dizer que esse seja um canal sem comportas. Tá? Esse é um canal sem comportas. Um canal de potássio sem comportas. E a membrana encontra-se polarizada na situação de repouso. O neurônio está em repouso. Se colocarmos aqui 1 voltímetro, vamos ver, se for no neurônio, este será o potencial de repouso de menos 70 milivolts. Este é o potencial de repouso. Potencial de repouso, que é exatamente este. Ok, esse potássio tende a sair porque ele está concentrado. Duas forças vão atuar neste potássio. Uma força empurrando o potássio para fora. Esta força é a chamada força química da diferença de concentração. Ele é mais concentrado dentro do que fora, então esta força empurra para ele para fora. Porém, existe uma força que puxa ele de volta para dentro. Ele é positivo, as cargas internas são negativas, temos uma atração, uma força elétrica para dentro. Lá fora as cargas são positivas, positivo com positivo, repulsão. Então, este potássio vai ter um movimento momentâneo para fora, força química, e para dentro, quando se igualam, força elétrica para dentro, quando se igualam,
temos ali um valor de potencial, que é o próprio potencial de repouso. O potencial de repouso, na verdade, depende deste vazamento natural de potássio. Alguns canais na membrana são sem comporta, o potássio passa, porque ele então se torna mais permeável, e o potencial de repouso da membrana depende desse movimento, graças então ao potencial de equilíbrio do íon, ao potencial de equilíbrio eletroquímico do potássio nesse momento. Então, o potencial da membrana em situações de repouso, que é o potencial de repouso, depende desses canais, desse vazamento de potássio. Ok? Então, essa é a situação do potencial de equilíbrio aí acontecendo entre a força química e a física. Mas haverá algumas situações em que a célula vai apresentar uma situação diferente. Como eu falei, as cargas vão se inverter em situações nas quais as cargas se invertam, do lado de dentro passa a ser positivo, do lado de fora negativo. Isso é o momento chamado de despolarização. Nessa situação, alguns canais que são com comportas, canais de comportas, se abrem. Esses canais com comporta, eles se abrem, o canal se abre nesse momento e o potássio está concentrado dentro no líquido, e esse potássio então vai vazar por um determinado momento em grande quantidade aqui, e ao analisarmos agora o potássio, ele tem uma diferença de concentração empurrando ele para fora, uma força química empurrando ele para fora, e também uma força física empurrando ele para fora. Então, ambos para fora, força química e a força elétrica, em cima do potássio. Até isso vai acontecer, isso é uma situação na qual a membrana está despolarizada. Essa situação é quando se forma o chamado potencial de ação, mas isso fica mais para frente, onde vamos entender melhor no futuro o que é o potencial de ação, como ele é gerado. Então, por enquanto, o que você deve entender é que toda vez que um canal se abre para um íon, o íon se movimenta por esse canal e o íon vai buscar o equilíbrio entre a força química e a força elétrica, e este potencial de equilíbrio, quando o íon atinge o potencial de equilíbrio, o íon se estaciona, não se movimenta mais, e ao olharmos na membrana, o potencial da membrana, o potencial elétrico da membrana se iguala ao potencial de equilíbrio do íon. Ok?